O poder da palavra de Deus se manifestando em forma de fogo e martelo espiritual. Graça e paz, queridos. Nós vamos aprender hoje como que a palavra de Deus se manifesta em forma de fogo e em forma de martelo. Existe um texto na Bíblia onde o Senhor disse que a palavra dele é como fogo e como martelo. Agora nós vamos ver na aplicação espiritual como isso funciona na nossa vida e como isso pode funcionar através de nós, um entendimento maravilhoso, algo para fortalecer bastante a nossa vida espiritual. E a ideia dessa mensagem é fazer com que você passe a amar a palavra de Deus ainda mais. A intenção dessa ministração é fazer com que você passe a ler a Bíblia ainda mais, a ter um forte desejo por conhecer a palavra de Deus, por conhecer os ensinos do nosso Deus Todo-Poderoso. É algo muito profundo que nós vamos aprender hoje, algo que vai impactar bastante a nossa vida. Então fica bem ligadinho em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de entrar profundo com essa ministração, eu quero pedir que, se você já é inscrito no nosso canal, que você compartilhe essa palavra com as pessoas que você entende que poderá ser edificada. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva para estar sempre recebendo ministrações que vão edificar a sua vida. E é muito importante que você faça as seguintes coisas: se inscreva, marque o sininho para você receber notificações, que você marque com um joinha o vídeo que você assistiu e também que você, se possível, faça algum comentário. Porque só assim o YouTube entende que você realmente vai querer estar recebendo ministrações do canal do Pastor Jorge Lima. Faça tudo isso e você vai estar sempre recebendo ministrações do Pastor Jorge para edificar a sua vida. Agora vamos retornar com o ensino de hoje? Eu quero ler aqui o texto de Jeremias, capítulo 23, verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. A penha aqui, que se entende, irmãos, são rochas enormes, montanhas enormes, todas feitas de rocha. Ou seja, a palavra do Senhor destrói essas rochas. Algumas versões falam pedra, mas não é a versão mais apropriada, porque o original fala rocha, penha de rochas, né? Rochas enormes. Quando se fala pedra, dá a impressão que é só uma pedrinha e tal, mas a ideia original, o texto original fala: a minha palavra é como martelo que esmiuça, ou seja, destrói completamente a penha, destrói completamente aquela montanha rochosa. Pois bem, queridos, para você poder entender bem o contexto aqui de Jeremias capítulo 23, o Senhor está trazendo uma palavra de exortação contra os profetas que estavam profetizando de uma forma carnal, de uma forma pecaminosa, que estavam fora da direção de Deus. No entanto, essa palavra, ela serve não só dentro desse contexto, como na verdade ela retrata a realidade de como funciona a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela funciona como um fogo espiritual, ela funciona como um martelo espiritual. E é dentro desse entendimento que nós vamos ministrar agora. Na verdade, quando nós falamos de manifestação espiritual de Deus, nós em forma de fogo, nós automaticamente já pensamos no quê? Nós pensamos assim: o Espírito Santo em forma de fogo, porque lá em Atos, no Novo Testamento, diz que o Espírito Santo viria e vocês seriam batizados com fogo, seriam revestidos de poder e o Espírito Santo vem em forma de fogo e tal. Só que isso é quando nós paramos para analisar o Novo Testamento. Mas já no Antigo Testamento, o poder de Deus se manifestava através da palavra dele em forma de fogo. O que não dá para ser diferente, né? Porque a palavra de Deus é o Espírito e o Espírito é a palavra de Deus. Então, automaticamente, ambos são como fogo. Agora, nós vamos aplicar a palavra de Deus em forma de fogo, para você poder entender bem, ficar bem ligadinho por que Deus compara a palavra dele como um fogo e como um martelo que esmiuça, que despedaça em pó, torna em pó uma penha, uma rocha enorme. Pois bem, quem conhece bem a palavra de Deus sabe que a palavra de Deus em si, ela é como a figura de pão que alimenta, como a água que sacia a sede e assim por diante. Agora,
por que a palavra de Deus também é o fogo, como o Senhor afirma nesse texto que nós lemos em Jeremias 23. Não é a minha palavra um fogo? Por que ela é como fogo? Ora, é simples. Quando nós pegamos o fogo, nós podemos pegar as propriedades do fogo. Entendendo as propriedades do fogo, nós vamos entender com mais clareza por que a palavra de Deus manifesta-se em forma de fogo. Olha só, o fogo, o que o fogo faz? O fogo, ele ilumina. Automaticamente, a palavra de Deus, ela nos ilumina. Por isso que o Salmo, muito conhecido, o Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, ali o salmista está dizendo, olha, o que me ilumina é a tua palavra. É importante lembrarmos, querido, que naquela época não existia a lâmpada normal que nós temos nos dias de hoje. A lâmpada que se refere ali era o fogo, era uma tocha que eles usavam para andar de noite, eram algumas lamparinas que eles inventavam, improvisavam ali à base de óleo e automaticamente incandescida por fogo e assim por diante. Agora, o que acontece? Na verdade, ali, o texto poderia ser interpretado tranquilamente assim: fogo para os meus pés e fogo para o meu caminho é a tua palavra. Por isso que a gente, quando pega a propriedade do fogo, nós começamos a entender melhor cada propriedade do fogo, como por exemplo o fogo ilumina, aí nós começamos a entender melhor o que seria a palavra de Deus como fogo. Automaticamente é simples assim de compreender. O fogo ilumina, a palavra de Deus ilumina, ou seja, a palavra de Deus te ilumina para te tirar da escuridão. Às vezes você está num momento de escuridão, você está vencendo em algumas áreas da vida, mas existem outras que você está passando por escuridão. Às vezes você está numa escuridão sentimental, às vezes numa escuridão na família, às vezes você está em trevas na questão financeira, às vezes você está em trevas espirituais na questão espiritual mesmo. Seja qual for a situação que você possa estar em trevas, que você possa estar em escuridão, a palavra de Deus, ela te ilumina. Ou seja, quanto mais em trevas você estiver, quanto mais sentindo escuridão em alguma área da sua vida você estiver, mais você deve meditar na palavra de Deus. Está vendo como é simples o raciocínio? Quanto mais em escuridão você sentir que está, quanto mais em trevas você sentir que está vivendo, que você está em alguma área da vida, mais você tem que ler a palavra de Deus, mais você tem que ouvir a palavra de Deus. Porque quando você lê, manifesta-se a palavra de Deus em forma de fogo. Quando você é ministrado, você ouve uma pregação, também é manifestado o poder de Deus através da palavra, também em forma de fogo. Tanto em uma situação quanto em outra, você vai ser iluminado. O correto é que você tenha amor por ler a palavra de Deus, desejo, sede por ler a palavra de Deus, mas você também deve ser ministrado, ouvir um bom pregador, ouvir um pregador que tenha um compromisso com a palavra de Deus, seriedade com a palavra de Deus, para que ele ministre ao seu coração através do que ele ensina. O bom é que você faça as duas coisas, mas não que você apenas ouça pregações, mas que você também possa estar lendo a palavra de Deus. Automaticamente, alguém vai dizer assim: pastor, às vezes eu estou em trevas tão grande, eu estou em um desânimo, eu estou tão assim, desanimado, desmotivado espiritualmente, que eu não tenho nem vontade de ler a Bíblia. Queridos, eu sei que isso é possível, eu sei que acontece mesmo. Às vezes nós estamos tão desmotivados que nem vontade de ler a Bíblia nós temos. Mas, no entanto, queridos, nesse momento que você estiver passando por algum momento de trevas assim, que você ouça pregações. Você vai ouvir pregações que vão animar você, que vão iluminar você, vão tirar você dessa escuridão. E aí, uma vez você direcionado, saindo dessa escuridão, voltando a estar iluminado pela palavra de Deus, direcionado pela palavra de Deus, aí você volta à leitura da palavra de Deus continuamente. Tá bom? Então, fica aqui a instrução para você. Mas sentiu trevas, sentiu escuridão em algum momento da sua vida, automaticamente vá e busque a palavra de Deus para ela te iluminar. Interessante que aqui no Salmo que eu citei para você, o Salmo 119, onde diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, aqui esse texto
também nos refere o seguinte: luz para o meu caminho. Às vezes nós estamos tendo que tomar uma decisão e nós não sabemos a decisão que tomar. Às vezes estamos em um momento muito tenso, necessitando de uma decisão que possa mudar a nossa vida, que vai dar um start, um direcionamento maravilhoso para a nossa vida. E não sabemos a decisão a tomar. Pois bem, a palavra de Deus vai te iluminar. A palavra de Deus ilumina você para te dar as decisões necessárias. A palavra de Deus ilumina você para você encontrar o caminho que você tem que ir, para você escolher certo o caminho que você tem que pegar. A palavra de Deus, ela te ilumina para isso. Uma grande verdade é que nós cristãos assimilamos por muito tempo nas nossas vidas que a escuridão e as trevas seria algo de Satanás. Sempre seria algo de Satanás. E na verdade, querido, existem algumas exceções. Lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá as leis, os 10 mandamentos para Moisés, chega um momento em que Deus quer se relacionar com o povo e chama o povo até a beira de um monte onde Deus se manifestaria a eles. O povo então fica com medo por causa dos raios, dos trovões, e diz assim para Moisés: Moisés, vá e fala você com Deus e nós vamos ficar aqui, e o que Deus mandar você falar para nós, nós faremos. Moisés então sobe até o monte, e lá no alto daquele monte, a Bíblia diz, no texto original, e de dentro de trevas muito espessas, ou seja, dentro de muita escuridão, o Senhor falou com Moisés. Isso é muito forte, querido. Êxodo capítulo 20, verso 21. Deus fala com Moisés de dentro de muitas e muitas trevas. Aqui, meu querido, é a ilustração profunda, o entendimento de revelação aqui é o seguinte: mesmo estando nós em momentos de trevas, Deus vai falar conosco. Mesmo estando em nós, mesmo nós estando em momentos de muitas trevas, Deus vai falar com o seu povo, Deus fala com o povo. Desde que você o busque, desde que você vá em direção a Ele. Aqui Moisés foi na direção de Deus. Moisés foi buscar a Deus para ouvir a voz de Deus. Queridos, mesmo em trevas, leia a palavra de Deus. Mesmo em trevas, escute a palavra de Deus, porque ela vai te iluminar para você sair dessas trevas. Miqueias capítulo 7, verso 8, tem um verso tão interessante. Miqueias, um profeta tão pouco comentado nas escrituras, mas Miqueias capítulo 7, verso 8, diz assim: Israel estava preso nas mãos dos inimigos, e Deus estava usando o profeta para dizer que curaria Israel, que o Israel sairia daquela situação desagradável e tal. Aí o Miqueias profetiza da seguinte forma, olha que interessante isso, Miqueias capítulo 7, verso 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha queda, porque embora eu esteja em trevas, Deus me iluminará. Olha só que interessante, não se alegre a minha inimiga com a minha queda, que eram as nações, inimigas de Israel, que estavam se alegrando de ver Israel vencido, destruído, Não se alegre a minha inimiga com a minha queda, porque embora eu esteja caído, me levantarei. Embora eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Queridos, é muito forte essa palavra dizendo que se você está em trevas, mas mesmo assim você busca a luz de Deus, Ele vai te iluminar. A palavra de Deus vai te iluminar. Agora, entenda só o seguinte, a palavra de Deus, ela ilumina você, ela ilumina quando você está em trevas, ela ilumina para você não entrar em trevas, ela ilumina para você, se estiver em trevas, para você sair dessas trevas. A palavra de Deus, ela faz tudo isso pela sua vida. Agora é interessante você lembrar o seguinte, que a ação de Deus, ela é em nós, ela é por nós e ela é através de nós, ok? A palavra de Deus, ou seja, as questões com Deus sempre vai ser assim, é por nós, em nós e através de nós. Isso quer dizer que você tem que se encher da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, se encher muito da palavra de Deus, para que você possa ter no momento certo uma palavra para ministrar quem está em trevas, uma palavra para direcionar quem está em trevas e não sabe o caminho que deve seguir, uma palavra para iluminar aquela pessoa que está em trevas e precisa ser direcionado pela luz que vai vir do que você vai ministrar para a vida da pessoa.
pessoa. Da mesma forma que às vezes você ouve uma pregação e aquela pregação traz direcionamento, traz luz para uma decisão, para um caminho que você tem que seguir e tomar, de igual forma você também tem que ser boca de Deus para ministrar na vida das pessoas, através de um conselho, de um bate-papo, seja como for, que você tenha a luz da palavra de Deus, o fogo que vai iluminar a pessoa, mostrar o caminho certo, apontar o caminho certo, ok? Então a palavra de Deus, ela vai encher você do fogo, ela vai iluminar você, mas ela também deseja que você ilumine outros através de ministrá-la, que você ensine outros, que você ilumine a outros. Segundo, outra propriedade do fogo é que o fogo ele faz o quê? Ele aquece. O fogo aquece. Você está frio, você chega perto de uma lareira, perto de uma fogueira, automaticamente você se esquenta. O fogo ele aquece. A minha palavra é um fogo porque ela aquece. Você está lá frio espiritualmente, desmotivado, desanimado, sem vontade de ir ao culto, sem vontade de participar de uma célula, sem vontade de fazer nada que fosse de forma espiritual. Isso quer dizer que você está esfriando, você está frio espiritualmente. E lógico, se você não se aquecer, essa frieza vai matar você. Porque o apóstolo Paulo escreveu pelo Espírito Santo, ele diz assim: não apagueis o Espírito, não apague o fogo do Espírito, não apague Deus, a presença de Deus dentro de você. E por isso é necessário que você se encha da palavra de Deus. Novamente, aquele princípio que eu te falei. Às vezes você está numa frieza espiritual muito grande que você não tem ânimo nem para ler a Bíblia. Ou quando isso acontecer, você pode até não ler a Bíblia, mas pegue um pregador que você gosta e vai ouvir uma pregação, vai ouvir uma mensagem. Afinal de contas, Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O importante é que a palavra de Deus entre em você de alguma forma para te aquecer, para quebrar aquela frieza, para tirar aquele desânimo e fortalecer você novamente. Então, se aqueça. A palavra de Deus vai te aquecer. A palavra de Deus vai tirar a sua frieza. O que você não pode fazer é ir esfriando, esfriando, esfriando e não fazer nada para aquecer. Não se mover de nenhuma forma para gerar em você um aquecimento. Se isso acontecer, você vai caminhar a passos largos à morte espiritual. Preste bem atenção. Quanto mais você for esfriando e não se aquecer, automaticamente você vai entrar em morte espiritual e vai entrar em um quadro irreversível. Eu sei que decepções, frustrações, desânimos, muitas situações externas vêm contra a nossa vida e nos geram frieza, tem a tendência a ir nos colocando em frieza espiritual. Eu sei que isso acontece, é comum e é possível, mas você está ouvindo aqui. O que você tem que fazer para ir contra isso? O que você tem que realizar é se aquecer com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fogo que aquece e tira você da frieza. Lembrando também que dentro de um contexto, como eu acabei de aplicar lá atrás, que a palavra de Deus é em você e através de você, você também tem que se encher da palavra de Deus para que no momento certo, no momento oportuno, você também ministre a vida das pessoas que estão com frieza espiritual. Que você leve uma palavra que possa dar aquecimento ao coração daquela pessoa. Vou te dar um pequeno exemplo bem objetivo. Você está conversando com um irmão, você está conversando com uma pessoa que está desanimada na fé, uma pessoa que está apontando várias decepções, várias frustrações, coisas que desmotivaram, que desanimaram. Essa pessoa está com medo de coisas do futuro, essa pessoa está com medo do que pode acontecer no futuro, ela tem medo de se relacionar com pessoas, ela tem medo disso, ela tem medo daquilo outro. Aí você ministra o coração dela assim: olha, até na decepção existe um propósito.
se nós pertencemos a Deus, a palavra do Senhor diz, porque dele, por ele, é todas as coisas. Isso quer dizer que até na decepção existe um propósito de Deus. Aí a pessoa já começa a pensar, né? Poxa vida, até na decepção existe um propósito. Então, Deus não foi pego de surpresa. E essa decepção, essa frustração minha, Deus sabia que poderia acontecer, ou melhor, que iria acontecer. E se Deus permitiu, é porque existe um propósito. Isso, aí você já está começando a aquecer a pessoa. Ah, mas eu tô com medo de me relacionar de novo, eu tô com medo de acreditar de novo, eu tô com medo disso, daquele outro. E você diz assim, olha, quando você chegar no futuro, Deus já vai estar no futuro te esperando. Porque Isaías 46, verso 10 diz, eu faço conhecido o fim desde o começo. Nada foge do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. E Ele vai já vai estar te esperando no futuro. Não precisa ter medo de se relacionar de novo. Não precisa ter medo de ter novas amizades. Não precisa ter medo disso ou daquilo. Não precisa ter medo de arriscar de novo. Deus vai estar lá te esperando e tal e tal. E aí com essa palavra você vai o quê? Aquecendo novamente o coração da pessoa que estava frio. É isso que nós ensinamos, é isso que a palavra de Deus deseja, que você seja aquecido por ela e que você aqueça outros através dela. Terceiro, a palavra de Deus é como um fogo, porque o fogo, ele purifica. Sim, o fogo purifica. Em Malaquias capítulo 3, verso 3, o Senhor faz uma analogia. Ele diz que ele purificaria a tribo de Levi, purificaria os levitas, como se purifica o ouro. Queridos, olha só, ali ele se referia aos levitas, mas a palavra pela revelação é o mesmo processo de purificação de todo o povo de Deus. Veja só, como que o ourives faz para purificar o ouro? Uma vez uma pessoa foi ver um ourives purificar o ouro e ela ficou impressionada. Era um cristão que foi ver um ourives, como é que ele purificava o ouro para fazer uma joia, para fazer um anel, uma aliança. Primeiro ele pega uma pedra de ouro, ele pega o ouro cru, bruto. Interessante que o ouro, para quem não sabe, ele é uma cor opaca, ele é uma cor escurecida. Só quem conhece o ouro, na hora que pega o ouro cru, ele sabe que é ouro. Aí ele pega aquela pedra com uma pinça grande, liga o fogareiro dele, senta de frente ao fogareiro e ele começa a passar aquela pedra de ouro bem em cima do fogo. À medida que ele vai passando, o fogo vai soltando o encardimento da pedra, o fogo vai purificando aquela pedra. E cada vez que ele vai passando aquela pedra vai ficando mais limpa, mais reluzente. Aí então essa mulher cristã, essa pessoa cristã perguntou assim para o ourives, olha, mas já está brilhando. Como é que você sabe que ela vai estar no ponto? Se aqui para mim já está brilhando. Aí ele disse, pois é, mas aqui eu estou olhando, ela ainda não está me refletindo nela. Ela vai estar pronta quando eu olhar e ver o meu rosto refletido nela. Aí ela já está pronta. Olha que lição maravilhosa que Deus está nos dando. O Senhor estava nos dizendo que a palavra de Deus ela é em forma de fogo porque ela vem nos purificar, a ponto de que nós possamos refletir cada vez mais o ourives espiritual que é o nosso Senhor. Nós estamos prontos quando nós estivermos tão reluzentes e tão refletindo a glória do Senhor em nossas vidas. É isso que o texto de Malaquias capítulo 3 estava se referindo. Meus irmãos, e como isso acontece? Como que essa purificação acontece? Através da palavra de Deus que se manifesta em forma de fogo. Eu acho que todos nós aqui já tivemos em algum momento da vida aquela experiência assim, que você cometeu um pecado, e aí você foi ler a Bíblia, ou você ouviu alguém ministrar uma pregação de que aquilo era errado, de que aquilo era pecado. E imediatamente você se arrependeu e você não praticou mais aquilo. O que aconteceu? Você foi purificado pela palavra de Deus. Outra situação é quando você já conhecia que tal situação era pecado, mas mesmo assim você cometeu. E depois que você cometeu, você começou a ficar conflitado, porque a palavra de Deus ela tem esse poder, né? Nos conflitar. A purificação ela acontece através do conflito. Da mesma forma que aquela pedra de ouro, aquela peça de ouro ali encardida, opaca, é passada no fogo e ali através daquela conflitação, daquele impacto do fogo nela, é que ela é purificada, é o mesmo processo espiritual. A palavra de Deus vai sempre nos confrontar para sempre estar nos purificando. Essa é a somativa. Então a palavra de Deus ela veio novamente ali no contexto para purificação.
Então, você está lá, você conhece algo, sabia que aquilo era errado, mas você cometeu. Depois você começa a ficar conflitado, começa a ficar mal com aquilo e você vai e conserta aquela situação, se arrepende e você conserta. É a palavra de Deus em forma de fogo te purificando. Simples assim. É a palavra de Deus em forma de fogo te purificando. E assim vai ser sempre em nossa vida. Enquanto nós não formos transformados por completo, o Senhor vai estar sempre nos conflitando com a palavra, com fogo, para nos levar a um ponto exato de purificação. E automaticamente você também deve ser boca de Deus para ministrar fogo que leve as pessoas a uma purificação. Sim, ensinar pessoas dentro da medida, dentro do momento certo, do momento oportuno, ministrar coisas ao coração das pessoas que façam com que elas saiam daquele pecado que estão cometendo, com que elas saiam daquela situação pecaminosa que estão vivendo e sejam purificados. Quando você ministra uma palavra de Deus para uma pessoa que está em trevas e ela toma uma decisão certa e a vida dela muda, você a iluminou com a palavra. Quando você ministra a qualquer pessoa que estava fraca, fria espiritualmente, e depois que você traz uma palavra, um ensinamento, você motiva aquela pessoa, ela retorna aos caminhos do Senhor, você aqueceu aquela pessoa com a palavra de Deus. Quando você conhece uma pessoa que está fazendo algo errado, que está fazendo algo pecaminoso, e você ministra ao coração dela, você aconselha, você ensina, você mostra nas escrituras, ou qualquer coisa desse tipo, e a pessoa deixa de fazer o que é errado naquele ponto, ela foi purificada naquele ponto, ela foi purificada naquela circunstância, naquela situação. Aí a palavra de Deus foi por você e a palavra de Deus foi através de você, purificando a você e purificando também a outros. Entre tantas coisas que o fogo vai purificar em nós, ele vai purificar nosso caráter, ele vai purificar-nos das mentiras, ele vai nos purificar das imoralidades sexuais, ele vai nos purificar das ações malignas que temos, do orgulho e de tantas outras coisas que nós poderíamos falar aqui, que seria uma lista muito, muito longa, mas essa é as que o Espírito Santo deseja que eu cite na pregação de hoje. A quarta coisa que o fogo faz, o fogo ele destrói. O fogo é muito destruidor. Se não derem um jeito de parar o fogo, ele destrói mesmo, ele vai destruindo e vai destruindo. Queridos, a palavra de Deus, ela é como um fogo, porque ela destrói. Ela destrói enfermidades físicas, ela destrói males emocionais, ela tem esse poder. Se você está sofrendo com problemas emocionais, depressão ou outros problemas emocionais, frustração, decepção ou qualquer coisa desse tipo. Se você está sofrendo com enfermidades físicas, a palavra do Senhor, para você ter uma ideia, ela diz o seguinte: o Senhor enviou a sua palavra e ela os curou. A palavra do Senhor, ela assimila muito a liberação da palavra de Deus com cura. Tanto que a palavra do Senhor diz que ele levou sobre si, Jesus, levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. São vários e vários os versos que assimilam a cura de uma doença física, literalmente, ou a cura de uma doença emocional, literalmente, a cura, ela sendo realizada através do momento que você entende uma palavra de Deus, que você recebe uma palavra de Deus, que você acredita naquela palavra de Deus, que você confessa aquela palavra de Deus, ela vai gerando a vida que você precisa. Ela vai gerando a cura que você precisa, seja no físico ou seja no emocional. Em algumas situações vai acontecer instantaneamente. Em outras situações vai acontecer gradativamente. Mas tanto em uma forma quanto em outra, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Então nós precisamos o quê? Nos encher da palavra de Deus. Automaticamente, quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais cura você vai receber. Seja física ou seja emocional. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai receber cura no seu físico ou cura nas suas emoções. E automaticamente, essa cura é o quê? A destruição da obra do diabo.
É as destruições das obras do diabo através do fogo que destrói, do fogo da palavra de Deus que destrói. 1 João, capítulo 3, verso 8, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós sabemos que o contexto ali se refere ao pecado, porque o diabo trabalha em cima do pecado. Mas independente disso, ou paralelo a isso, nós temos a revelação do que Jesus desfez de toda a obra do diabo. E como que ele desfaz? Destruindo. Por isso que Hebreus capítulo 12 diz: o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, verso 29. O nosso Deus é um fogo consumidor. O que o fogo consome? Se ele consome é porque ele está destruindo. Então ele está consumindo, ele está destruindo. O nosso Deus. E como que Deus se manifesta? Através da palavra dele. Ou seja, a palavra de Deus é um fogo consumidor. A palavra de Deus destrói, é um fogo destruidor. Ela destrói tudo que vem para nos causar mal, tudo que vem para nos fazer mal. A palavra de Deus destrói. Automaticamente, quanto mais cheio da palavra de Deus você estiver, quanto mais cheio da palavra de Deus você ficar, mais as obras do diabo vão ser destruídas na sua vida. Quanto mais cheio você ficar, mais as obras do diabo vai ser destruída. Eu falei de destruir as enfermidades físicas, enfermidades emocionais, mas tem também os pecados, tem também as ações erradas. Tudo aquilo que não foi Cristo que colocou em nós, mas foi o diabo que de alguma forma nos causou aquele dano, tudo isso vai ser o quê? Destruído. Quanto mais da palavra de Deus você tiver, mais essas coisas são destruídas. E automaticamente você também tem que usar essas palavras para destruir as obras do diabo. Usar a palavra de Deus para libertar as pessoas, queimando, destruindo as correntes e as cordas que amarram, que prende as pessoas. Quando uma pessoa está presa num pecado, quando uma pessoa está presa numa enfermidade física ou emocional, e você ministra o coração daquela pessoa, você faz alguma aplicação de algum ensino espiritual da palavra de Deus, que liberta aquela pessoa, aquela libertação nada mais é do que o quê? As obras do diabo tendo sido destruídas pela palavra do fogo que foi ministrada pela sua boca, pela palavra de fogo que foi ministrada pela sua vida. Acabamos de ver aqui então por que a palavra de Deus se manifesta em forma de fogo. Mas agora, para terminarmos e falarmos um pouquinho, para não deixarmos sem ressaltar isso, a continuação do verso diz assim: não é a minha palavra um fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça, que esmiuça a penha? Queridos, aqui o Senhor usa o martelo, que era algo tão comum, tão conhecido, muito mais do que para nós nos dias de hoje. Era muito mais utilizado o martelo naquela época de Israel, no contexto de Israel era muito mais utilizado do que no nosso contexto nos dias de hoje, devido às estruturas de construções, as coisas que eles tinham que fazer, as lapidações com pedras e assim por diante. Então o Senhor disse: a minha palavra também é um martelo que esmiuça a penha, que destrói aquela montanha rochosa, que destrói aquelas rochas enormes. A minha palavra também destrói isso. Queridos, aqui novamente a simbologia do fogo lá atrás que nós acabamos de ministrar, que destrói, aqui o Senhor falando: olha, não é só como um fogo que destrói não. Para você entender o quanto a minha palavra destrói, ela também destrói como se fosse um martelo que vem, destrói aquela grande rocha, que faz aquela enorme rocha virar pequenos pedacinhos, para virar poeira, vira toda aquela poeirinha, aquela coisa toda destruída por completo. Agora, para você entender melhor, como que essa palavra funciona esmiuçando pedras, esmiuçando rochas? Pois bem, aqui tem um texto bem conhecido que está no livro de Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6 tem aquele comecinho no verso 1 que muitos cristãos conhecem, né? Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. No verso 5 diz assim: eu os despedacei com a minha palavra. Ou seja, vinde, voltemos ao Senhor porque Ele nos despedaçou. Como que Ele nos despedaçou? Com a palavra dEle. A palavra de Deus, como eu disse, ela te quebranta. A palavra de Deus, ela te confronta, ela te conflita. E quanto mais ela vai te confrontando, quanto mais ela vai te conflitando, significa que ela quer o quê? Te despedaçar.
A palavra de Deus, quanto mais você ler e for sincero na leitura, ou quanto mais você for ministrado pela palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus ela vai trabalhar para te destruir em suas carnalidades. A palavra de Deus ela quer destruir, quebrar o seu orgulho, quebrar a sua soberba, quebrar o seu altivismo. A palavra de Deus ela quer quebrar em você, ela quer despedaçar em você tudo aquilo que não é a natureza de Cristo. Tudo aquilo que pertence à sua natureza falha e pecaminosa, a palavra de Deus quer destruir literalmente. Ela quer arrancar isso de você. E como é que ela vai fazendo isso? Ela vai fazendo à medida que você mais vai lendo, à medida que você mais vai sendo ministrado, a palavra de Deus vai quebrando, vai batendo em você, vai batendo em você, vai batendo em você. Já aconteceu com você de que uma vez você meditou em algo e aquilo te confrontou, aí você não quero mexer com isso, não quero mudar isso, passou um tempo, você foi ministrado de novo, você foi ouvir uma pregação, falou sobre o mesmo assunto, você estava meditando na palavra, novamente o mesmo assunto. Isso é o que? É Deus batendo, é Deus batendo, é Deus batendo, porque Ele deseja esmiuçar, quebrar tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que não é natureza de Cristo. Ele deseja arrebentar com isso na sua vida. Então, isso quer dizer que quanto mais uma pessoa lê a Bíblia e é sincera em querer praticar o que ela aprende, mais transformada ela vai ser. Toda vez que nós lemos a Bíblia e somos sinceros em querer mudar o que nós aprendemos, e mudar para alinhar a nossa vida mediante o que nós aprendemos, automaticamente nós vamos sendo cada vez mais quebrados. De igual forma, essa palavra, uma vez ministrada para as pessoas que têm um coração duro, ela também tem o poder de quebrar, de arrebentar com essas rochas, com esses corações tão duros. Às vezes você pensa assim, mas eu tenho um parente, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho um pai, uma mãe que tem um coração tão duro. Queridos, bata com a palavra de Deus. Bata com a palavra de Deus. Cada vez que você tiver uma oportunidade, ministra alguma coisa. Cada vez que você tiver a oportunidade de ministrar alguma coisa para essa pessoa que tem um coração duro, ministre. Não seja aquela pessoa sem sabedoria, aquela pessoa que quer ministrar na marra para ver se a pessoa engole, e aí a pessoa vai pegar repulsa a você e não vai querer mais te ouvir. Mas com sabedoria. Quanto mais duro for o coração da pessoa, mais empedrado estiver o coração da pessoa, mais sabedoria você vai ter que ter para poder bater com a palavra e quebrar aquela rocha, quebrar aquela dureza de coração. Agora, se mesmo assim você disser assim, pastor, mas não adianta, aquela pessoa não quer ouvir, aquela pessoa se fecha de uma forma que ela não quer ouvir. Quando isso acontecer, aí você vai bater com a palavra, mas na oração. Você vai para a oração declarando, a melhor palavra é essa, declarando que aquela pessoa vai ser transformada, que aquela dureza vai cair, que a dureza daquele pecado, que a dureza daquele orgulho, que aquele enrijecimento de pecado, aquele enrijecimento de orgulho vai ser quebrado no nome de Jesus. E aí você ora, cita a palavra, ora pela vida dessa pessoa até que aquela pedra seja quebrada e destruída. Deus é poderoso para quebrar todas as rochas no coração de qualquer pessoa. Por isso que em Ezequiel 36, a palavra do Senhor diz, tirarei deles o coração de pedra e colocarei neles um coração de carne. Tirarei um coração endurecido e colocarei um coração de carne. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor bateria com a palavra, bateria com o martelo para arrebentar aquela dureza de coração e libertar aquela pessoa, trazendo ela para a vida. E isso é possível quando você ministra no coração de uma pessoa que tem um coração endurecido, ou quando você ora por ela, batendo no mundo espiritual com a oração. Claro que as duas coisas, se você fizer simultâneas, juntas, né, é melhor ainda. Quando você tem uma oportunidade de falar uma palavra, de ministrar alguma coisa no coração de alguém que é endurecido, você fale, mas também continue com a oração. Faz as duas ações. Bata com a palavra falando para a pessoa e bata com a palavra que é o martelo, bata também na oração.
E assim as coisas vão sincronizando espiritualmente, e quando você menos esperar, a vitória vai ser dada, aquele coração orgulhoso, o coração endurecido por pecado vai ser quebrado e a pessoa vai ser transformada. Queridos, visto tudo isso que você ouviu, porque a palavra de Deus é em forma de fogo, agora você entendeu com detalhes. Agora você entendeu com detalhes porque que ela também é um martelo que arrebenta a penha. Agora que você já entendeu essas coisas, sabe o que nos resta? Nos enchermos da palavra de Deus. Mas nos enchermos muito, muito, muito da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Leia muito a Bíblia. Ouça muitas ministrações. Porque assim você vai estar cheio desse fogo, cheio da força da operação desse martelo. Que você guarde bem isso no seu coração. Que o Senhor fale mais e mais ao seu coração e o Senhor lhe traga mais e mais entendimento sobre tudo isso que você aprendeu hoje, no nome de Jesus. E eu concluo dizendo, vai se encher da palavra de Deus. Desejo de coração que esse ensino tenha trazido para você mais sede, mais vontade por se encher da palavra de Deus. Essa é a minha ideia, essa é a inspiração que o Espírito Santo me deu, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, que essas pessoas que vão ouvir essa palavra comecem a partir de hoje uma nova fase na vida. Que a partir de hoje, depois de tudo que ouviram, arda no coração deles um desejo enorme por se envolver com a palavra. Haja no coração deles, Pai, um desejo maravilhoso por se voltarem mais e mais a conhecerem de Ti. Senhor, que eles troquem programas, que eles troquem coisas que eles perdem tempo na internet, na televisão, e troquem por coisas que vão fortalecer, iluminar, direcionar, aquecer, destruir, purificar na vida deles, no nome de Jesus. Faz dessas pessoas, ó Pai, pessoas amantes desesperadas pela Tua palavra, em nome de Jesus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.